Olá, boa tarde. Há exatamente 20 anos, a TV Justiça entrava no ar. A emissora nasceu com a missão de aproximar o cidadão do Poder Judiciário. Foi reconhecidamente a primeira emissora de televisão do mundo a transmitir ao vivo sessões de julgamento da Suprema Corte de um país. Ao longo dos anos, o público também passou a acompanhar a transmissão das sessões do Tribunal Superior Eleitoral e, recentemente, do Tribunal Superior do Trabalho. Os 20 anos da TV Justiça é o destaque do jornal de hoje, mas você confere outras notícias. Supremo decide que mandatos de dirigentes partidários devem observar alternância de poder. Inadimplência durante a pandemia. Supremo considera inconstitucional trechos da Lei do Rio de Janeiro que obriga a renovação de matrícula de aluno nessa situação. E ainda, livro Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal reúne textos de 20 assessores e juízes auxiliares de ministros do STF. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional súmula do Tribunal Superior do Trabalho sobre pagamento de férias em dobro em caso de atraso no repasse ao empregado. Com a decisão, o Supremo também invalidou todas as decisões judiciais não transitadas em julgado que foram amparadas pela jurisprudência do TST. O autor da ação no Supremo Tribunal Federal foi o governador de Santa Catarina. Ele questionava a validade da súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o pedido, a jurisprudência do TST desrespeita o princípio constitucional da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal. E a aplicação da regra a empregados públicos gera prejuízos às finanças estaduais. O julgamento ocorreu no plenário virtual do STF. O relator, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho alterar a abrangência de uma norma para alcançar situações que não estavam previstas na lei, principalmente quando a regra disciplina uma punição. O ministro destacou ainda que, embora independentes, os poderes devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional. A súmula de 2014 diz que o atraso no pagamento das férias dá ao empregado o direito de recebê-las de forma dobrada, ainda que o período de descanso tenha ocorrido no prazo legal. O entendimento do relator foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. O Supremo Tribunal Federal decidiu que partidos políticos têm autonomia para estabelecer a duração dos mandatos dos dirigentes, mas devem assegurar a alternância de poder por meio de eleições periódicas. A Corte também derrubou a regra da lei dos partidos políticos, que admitia vigência de 8 anos para comissões provisórias, que são as representações temporárias das legendas, até que haja a constituição regular de um diretório. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da lei dos partidos políticos. Em relação à autonomia das legendas, para definir a duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários permanentes ou provisórios, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que a lei dos partidos políticos permite a interpretação contrária à Constituição, já que autoriza a perpetuação dos mandatos. Para o ministro, a previsão de prazo de até 8 anos para a vigência das comissões provisórias também não é aceitável, porque nesse período podem ser realizadas eleições distintas em todo o país. Lewandowski ressaltou que as comissões provisórias normalmente são compostas por pessoas indicadas pela direção do partido, por vezes mediante sucessivas e intermináveis reconduções, e não eleitas pelos pares, e a permanência da pessoa no mesmo cargo por um longo período produz o efeito prático de minar a democracia interna. Por outro lado, foi declarada a constitucionalidade da anistia às cobranças, devoluções ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa doações ou contribuições
feitas em anos anteriores por servidores públicos em cargos comissionados, desde que filiados a partido político. Lewandowski citou o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que diz que as verbas não têm natureza tributária nem integram o orçamento público, mas constituem medida judicial contra a prática de irregularidade no recebimento de recursos pelos partidos. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma reunião sobre o financiamento especial de candidaturas negras. O evento virtual aconteceu nesta quarta-feira e contou com representantes de vários partidos políticos. O tema da reunião foi Financiamento Especial de Candidaturas Negras, um chamado ao diálogo. O encontro virtual, promovido pela Comissão de Promoção de Igualdade Racial da Corte, contou com a presença do coordenador do grupo, ministro Benedito Gonçalves, da assessora da pasta, Samara Pataxó, do juiz Fábio Esteves, além de presidentes e representantes de partidos políticos. Foram debatidos temas como o uso restrito dos recursos destinados a candidaturas negras, as punições para os que não cumprirem o repasse desses valores e o respeito que todos os partidos devem ter com essa política que visa a diversidade racial. Diante das nossas possibilidades, nós temos condição para poder reverter, ou melhor, reconstruir esse quadro e permitir que a democracia se dê de maneira substancial e que a representação política de pessoas negras não seja apenas um aspecto simbólico, mas seja um aspecto ativo, né? Que a diversidade na política seja um ativo, assim como nós estamos verificando hoje nas corporações, nas instituições, em todos os espaços de poder. A diversidade tem sido um incremento para que a instituição se credencie não só democraticamente, mas se credencie perante sua missão institucional, perante as pessoas para as quais elas entregam serviços de qualidade. A seguir, no próximo bloco, TV Justiça completa 20 anos. Você confere uma entrevista exclusiva ao vivo com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que sancionou a lei que deu vida à TV Justiça. Voltamos já. Chega de juridiquês. As pessoas têm que entenderem, saberem o que diz a justiça, o que dizem as leis, as coisas que mudam. O cidadão tem direito a esse conhecimento. E este é a grande interlocução feita pela TV Justiça. Traz a justiça perto do povo. Parabéns, parabéns pelos 20 anos que estão fazendo esse belíssimo trabalho. Desde o início do ano, nós colocamos no ar todo mês uma reportagem especial em comemoração ao aniversário da TV Justiça. Hoje, no dia em que a emissora completa 20 anos, você vai ver que cerca de 6 em cada 10 brasileiros conhecem o canal e consideram a emissora importante para garantir transparência ao Poder Judiciário. Um trabalho que ficou ainda mais evidente durante a pandemia da Covid-19. Março de 2020, imagens que chocaram o mundo. Uma doença perigosa, pouco se sabia sobre ela. Os veículos de comunicação foram decisivos ao informar sobre o coronavírus. O jornalismo nunca foi tão importante. Era preciso levar à sociedade as informações sobre a doença e sobre o que as autoridades faziam para combatê-la. A TV Justiça não parou. Em escala de revezamento, equipe técnica e jornalistas fizeram plantões de apuração e transmissão. Parte no estúdio, parte em casa, os profissionais da emissora se ajustaram à realidade do momento. O desafio era comunicar as ações do Poder Judiciário em meio à crise em saúde pública. Por conta disso, o Supremo ele não parou. E nunca se julgou tanto, nunca chegou uma demanda tão grande como na pandemia, com decisões importantes, com plenário virtual, com uma série de decisões e a gente ali em cima do laço, propondo alternativas para continuar informando a população com qualidade e com conteúdo bem elaborado.
As sessões do Supremo Tribunal Federal passaram a ser realizadas por videoconferência. Os julgamentos continuaram a ser transmitidos ao vivo pela TV Justiça. Durante a pandemia, o plenário virtual da Corte foi ampliado e possibilitou eficiência e clareza na divulgação dos trabalhos da Justiça. Isso permite uma maior reflexão por parte da sociedade, isso permite uma maior reflexão por parte do jornalista, a cobertura do julgamento ela é mais transparente, isso permite que, inclusive, os próprios ministros possam refletir a respeito das suas posições ao longo do próprio julgamento. A prioridade no início foi a programação ao vivo, sempre com fatos inéditos. Na internet, o número de acessos ao canal da TV Justiça no YouTube teve um salto no período. A gente percebeu isso por meio dos insights do YouTube, né? Os valores que informam o que a população está enxergando, o que o internauta está buscando. Um dos nossos recordes de views, né, nesse tempo foi o programa especial Coronavírus, que era um programa ao vivo diário que tratava de temas de interesse da população e que a gente percebeu que realmente era necessário, né, quanto mais informação, melhor. Pandemia, com certeza uma das palavras mais usadas nos dias de hoje. Testes para conhecer a dimensão de infectados e de como tem evoluído o novo coronavírus no Brasil. Durante o auge da pandemia, a TV Justiça também assumiu um papel importante na educação. Em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, passou a transmitir na programação teleaulas da rede pública de ensino. 460 mil alunos da capital do país puderam manter o aprendizado, mesmo com as escolas fechadas. E esse N ele tem que ser maior do que 0. A popularidade da emissora vem crescendo ao longo dos anos. A pesquisa Supremo Tribunal Federal e a Democracia no Brasil mostra o bom desempenho da TV Justiça no país. 56% dos entrevistados disseram conhecer o canal. 78% deles consideraram o trabalho feito aqui importante para garantir transparência e informação aos cidadãos. Em 2 anos de pandemia, a maneira de informar mudou. A tecnologia foi decisiva ao permitir o funcionamento da TV em um período delicado. A forma de fazer jornalismo se transformou, agora com mais interação. Entrevistados ao redor do país e do mundo, por exemplo, participam da programação por videochamada. Um legado que veio para ficar. É muito bacana porque democratiza. Você consegue conectar o Brasil, que é um país imenso. A gente está trazendo assim, fontes maravilhosas que antes a gente não ia conseguir, não tinha como, por conta de toda a produção, toda a logística seria inviável. E agora a gente está, já vinha contando, né, com fontes de peso, mas agora está ficando cada vez melhor. E para esses próximos 20 anos foi essencial repensar tudo, né, foi um momento mesmo de repensar toda essa nossa estrutura. Há 20 anos, coube ao ministro Marco Aurélio tirar o projeto da TV Justiça do papel. À época, ele era o presidente do Supremo Tribunal Federal e, ao assumir de forma interina a presidência da República, foi lá e sancionou a lei que deu vida à TV. E é com o ministro Marco Aurélio que eu converso agora, ao vivo, de forma remota, aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Ministro, seja bem-vindo, muito boa tarde, é uma honra, um prazer imenso conversar com o senhor nessa data tão significativa, né? Rafaela Vivas, uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham o dia a dia da TV Justiça. Foi um sonho, uma ousadia que deu certo. E aproximamos com isso o judiciário da sociedade e a sociedade do judiciário. Hoje estamos todos de parabéns. E o senhor, principalmente, né, que teve ali essa ideia, né, desse projeto tão assertivo e a coragem também, porque na época o senhor teve que convencer, inclusive, os seus pares, né? Havia uma certa resistência, ministro. E hoje está consolidada. Pois é, não se acreditava, o meu antecessor tinha tentado, imaginado criar
um veículo de comunicação com a extensão da TV Justiça e me disse mesmo que não daria certo. Eu contei com o apoio dos presidentes das casas legislativas e, posteriormente, também com essa deferência do cidadão democrata, que é Fernando Henrique Cardoso, que viabilizou que eu sancionasse em si a lei de criação da TV Justiça. No jargão futebolístico, eu costumo dizer, eu bati o córner e cabeceei a gol e fiz o gol. E penso que todos ganhamos com a TV educadora, que é a TV Justiça, já que o direito rege a vida em sociedade. Não damos um passo sem estarmos submetidos a uma regra jurídica. Pegando o gancho aqui, golaço, gol de placa, viu, ministro? Bom, vamos lá. A gente, desde o início do ano, a gente tem ouvido juristas, magistrados e especialistas sobre os 20 anos da TV e eles falam muito sobre a transparência, a aproximação do Poder Judiciário com o cidadão. O que o senhor destaca ao longo dessas 2 décadas? É a tônica na administração pública. Publicidade, controle e aí temos a eficiência. E crescemos muito em termos de divulgação dos trabalhos do Supremo e também dos diversos segmentos que constroem o direito no Brasil e contribuem para o restabelecimento e para a efetivação da paz social. Eu penso que a TV Justiça ela veio para ficar e é realmente um grande veículo de comunicação. Houve, quando do início, uma resistência dos colegas. Lembro-me que estava com uma viagem programada com os demais presidentes de tribunais superiores à China, a convite do governo chinês, e aí queriam realmente obstaculizar a transmissão ao vivo das sessões. Eu pedi, então, aos colegas liderados pelo grande juiz Moreira Alves que aguardassem o meu retorno. E quando retornei da China, a concepção já era outra, porque a TV Justiça caíra no gosto popular, caíra no gosto dos cidadãos. E é algo irreversível hoje em dia. Nós não imaginamos vivenciarmos época de treva. E o afastamento da TV Justiça, como também o afastamento de outros veículos de comunicação no país, implicaria um retrocesso, implicaria uma época de escuridão. Ministro, quais os momentos ou o momento mais marcante ao longo dessa trajetória da TV Justiça? O senhor consegue elencar? Lembra de algo assim? Olha, marcante, nós tivemos o julgamento do Mensalão, tivemos a Lava Jato, que agora se deu o dito pelo não dito, se voltou a estaca zero no combate à corrupção, e tivemos também o julgamento do afastamento de presidentes da República. Foram realmente, assim, as apreciações, as sessões que provocaram o maior acompanhamento pela sociedade brasileira. Mas a sociedade brasileira passou a conhecer os ministros também do Supremo, que agora são abordados, né, no shopping, na padaria ali. Não tem mais sossego, mas faz parte do trabalho, né, ministro? E é bom ressaltar que durante todo esse período, mesmo com embates de ideias ali, o senhor que ficou vencido muitas vezes, né, no plenário, ainda assim nós nunca editamos as sessões, né, nas íntegras, sejam lá os debates de ideias, as discussões em torno do processo ali. Está tudo ao vivo, sempre foi assim, né? Transparência acima de tudo. O que ocorre ou não no plenário do Supremo deve ser acompanhado pelos cidadãos, pelos jurisdicionados, e que cada qual perceba a envergadura da cadeira e se policie no que verbaliza. TV Justiça para mais 2 décadas. Como é que o senhor imagina daqui para a próxima década, os próximos anos aí? Está consolidada já, irreversível? E daqui para frente, ministro? O aperfeiçoamento é infindável em nossas vidas, né?
E haverá o crescimento da TV Justiça. A TV Justiça será acompanhada cada vez mais pelos brasileiros e aplaudida, é o principal, pelos brasileiros. Ministro Marco Aurélio, ministro de ontem, de hoje, de sempre, muito obrigada pela participação do senhor. Uma honra, um prazer enorme mais uma vez. Forte abraço, viu? Obrigada. Rafaela, e parabéns à TV Justiça, parabéns a todos vocês que personificam a TV Justiça. Muito obrigada. Fica o nosso abraço aqui de toda a equipe para o senhor também. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigado. Você vai ver a seguir no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal decide que lei do Rio de Janeiro não pode impor renovação de matrícula de aluno devedor. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é importante porque ela não funciona só como um simples canal na TV aberta. Ela é um canal jurídico que leva conteúdo relevante à casa da população brasileira. Ela apresenta em sua programação conteúdos não só para operadores do direito, mas como para a população em geral, trazendo e aproximando essa população do mundo jurídico, explicando e informando sobre decisões do Poder Judiciário. A TV Justiça é um ganho à população, pois possui esse sinal aberto e é gratuito, e leva conteúdo relevante do mundo jurídico à casa do cidadão brasileiro. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional trechos da Lei do Rio de Janeiro que obriga a renovação de matrícula de aluno que tenha ficado inadimplente durante a pandemia. O julgamento foi em plenário virtual. De acordo com o relator, ministro Edson Fachin, os trechos da lei violam um direito constitucional da livre iniciativa. Além disso, a jurisprudência da Corte determina que as obrigações e contratos de direito civil devem ser regulados por lei federal e não estadual. A ação foi apresentada pela Associação Nacional das Universidades Particulares contra trechos da Lei do Rio, que desde junho de 2020 impedem as universidades particulares de recusar matrículas de estudantes inadimplentes por causa da pandemia. A lei proibia ainda a cobrança de multas e juros durante o período de calamidade pública. Segundo a associação, essa proibição prejudica a capacidade econômica e financeira das instituições particulares de ensino. Esse artigo também foi considerado inconstitucional pelos ministros. Um livro sobre reclamação constitucional foi lançado ontem à noite na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A reclamação constitucional é um tipo de ação que pode ser ajuizada na Suprema Corte. A reclamação representa hoje, em termos numéricos, o maior acervo do Supremo entre os processos de competência originária. No início desta semana, tínhamos em tramitação 3.158 reclamações, seguidas de 2.819 habeas corpus e 1.279 ações diretas de inconstitucionalidade. É de Hannah Arendt a distinção entre poder e autoridade. Segundo a filósofa, uma Suprema Corte precisa se empenhar mais em alimentar a autoridade que dimana de suas decisões do que o seu próprio poder. A reclamação surge animada por esse objetivo. Os pronunciamentos deste tribunal contam com autoridade intrínseca inquestionável. O livro Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal reúne textos de 20 assessores e juízes auxiliares de ministros da Corte. Esse tipo de ação é um dos que mais tramitam hoje no STF. Por exemplo, no âmbito criminal, quando se tem investigações em curso e que os advogados constituídos não consigam acesso aos autos, a reclamação ela pode ser manuseada diretamente no Supremo para que seja observada o verbete vinculante número 14, que assegura aos advogados o acesso a autos de investigação em curso. O lançamento na biblioteca reuniu ministros e profissionais do meio jurídico. O ministro Ricardo Lewandowski, que fez o prefácio do livro, disse que as reclamações protegem as liberdades fundamentais. Como o Supremo Tribunal Federal tem se destacado como um guardião
da liberdade das pessoas, e como nós temos uma jurisprudência extremamente vasta, extremamente ampla neste campo, as reclamações que invocam os precedentes da Suprema Corte têm sido, como disse, um instrumento hábil para a proteção destas liberdades fundamentais, sobretudo dessa liberdade de ir e vir, que é uma das mais importantes no rol daquelas protegidas constitucionalmente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.